Oi, eu sou o Glenn. Oi, eu sou a Nara. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, nesse que nós vamos falar de Stephen King. Stephen King é um escritor norte-americano, nascido no estado do Maine, que escreve livros principalmente na temática de horror. São 54 romances, 8 sob o pseudônimo de Richard Bachman. Mais 11 livros de conto e 5 de não ficção. Uma série com 9 livros até agora, que é A Torre Negra, né? E em torno aí de 60 adaptações cinematográficas baseadas nas obras do Stephen King. E se somar com as produções da TV, passa de 80 obras. E o Stephen King ainda é responsável pela introdução, a inserção na cultura pop de personagens, situações que estão eternizadas, né? Tipo, desde o balde de sangue da Carrie, que já apareceu aí em vários filmes, novelas, situações como o carro amaldiçoado, né? E por aí vai, o cujo, e, enfim. O Stephen King tá ligado intimamente à cultura pop, né? Trouxe essa popularidade e qualidade também para a literatura de horror, de terror. E além de ter popularizado demais essa literatura como uma boa literatura. E falando em cultura pop, existe aí a revista Rolling Stone, que fala da cultura pop como um todo, né? Não só da música. E em 2014 ela publicou uma matéria com os 10 livros mais populares de Stephen King. Nós vamos comentar aqui sobre eles com vocês. Na 10ª posição nós temos o 4º livro da Torre Negra, que é O Mago e Vidro. Baseado no que os leitores falam, o Stephen King meio que apressou a conclusão, o segmento dessa série depois do acidente que ele sofreu. Meio que ele quis ali terminar logo, né? E aí a galera sentiu que estava apressada. Tanto é que eles falam que o 4º livro foi o último que ele escreveu antes desse acidente, portanto é o melhor de toda a série. Na 9ª posição, temos o livro 4 Estações, que é um livro de contos, no qual tem contos muito famosos do autor, como The Shawshank Redemption, que deu origem a um filme muito famoso, que é Um Sonho de Liberdade, que muita gente não associa ao autor. Cada um dos contos desse livro tem a ver com a estação do ano e 3 deles já foram adaptados para o cinema. Um Sonho de Liberdade, Conta Comigo e, se eu não me engano, O Aprendiz, que é um filme muito bom com o Brad Renfro. Na 8ª posição, A Zona Morta. Eu sei que é bem interessante, que é de um cara que sofre um acidente. Depois desse acidente ele começa a ter o poder de prever as coisas, né? Eu sei que tem um jogo da trama bem interessante sobre se é interessante prever ou tentar intervir para que aquilo não aconteça. Eu não sei bem qual é o desfecho, mas é uma obra ainda que eu pretendo ler. Esse é um dos primeiros livros do Stephen King, né, dos anos 70, e o filme é de 83, se eu não me engano, né? Com aquele ator. Eu tenho medo daquele cara. É aquele cara que todo personagem que ele faz, ele mete medo. A cara dele dá medo. Hey, Elma! She knows him. What? She knows him. O 7º livro mais popular de Stephen King não é um livro de horror, é o livro A Espera de um Milagre, né, que foi adaptado por uma produção cinematográfica muito famosa. Com Tom Hanks. Com Tom Hanks. E na época ele foi lançado em capítulos, como um folhetim.
ele não foi lançado como um livro. Então foram sendo lançados capítulos e depois foi editado como um livro, né? E deu origem ao filme muito famoso. Na sexta posição, nós temos um livro mais recente, que é o Novembro de 63, que vai contar aí sobre, né, a morte do presidente Kennedy, né, e de um professor que entra num portal e que ele pode ir lá intervir, eu não sei, eu só conheço assim, esse que é o plot da história. Interessante sobre Novembro de 63 é que o Stephen King sempre relata nas entrevistas que ele ficava muito triste das pessoas dizerem que os livros favoritos deles eram livros que ele tinha escrito há 20, 30 anos atrás. E Novembro de 63, que é um livro dessa década, 2011, foi um livro que ganhou muitos prêmios, foi um livro muito bem recebido, então renovou, né, a autoestima do autor. Desde lá ele vem lançando livros muito bons novamente. Na quinta posição, Misery, que já foi lançado no Brasil com o nome de Angústia, e que deu, se eu não me engano, o primeiro Oscar para a obra do Stephen King, né, com a Kate Bates como melhor atriz. I know that, Mr. Man. They also call them cereals. I'm not stupid, you know. E é um livro quase autobiográfico, porque o Stephen King escreve sobre um escritor que é sequestrado pela sua fã número 1 e tem que escrever um livro sob pressão para ela, para reescrever o final de uma série que ela gostava muito. E nesse livro a gente pode ver claramente todo o processo criativo do Stephen King, porque ele fala como o autor do livro, o personagem autor, faz esse processo criativo e você percebe muito dele nesse livro. É um dos livros mais fantásticos. I stood right up and started shouting, "This isn't what happened last week! Have you all got amnesia? They just cheated us! This isn't fair! He didn't get out of the cock-a-doodle car!" Na quarta posição nós temos A Hora do Vampiro, que é aquele Salem Slot, que vai tratar aí da história do que aconteceria se um vampiro chegasse numa cidadezinha pequena, né? Na verdade, o personagem principal é esse professor tentando sobreviver e combater esse vampiro. Eu sei que o Stephen King prometeu uma continuação para essa história, mas ele deu continuidade ali naquela série da Torre Negra, que eu fui saber há pouco tempo que junta todos os universos do Stephen King. Por isso que eu fiquei bastante interessado, eu não sabia disso. E eu já vi em alguns locais, algumas pessoas colocarem que Salem Slot é a versão do Stephen King para a história de vampiros. Terceira posição, um dos maiores clássicos do autor, O Iluminado. Esse eu li. E aí o Iluminado é muito conhecido pela versão cinematográfica do Stanley Kubrick. Que é genial. Que é genial, mas que a gente sabe que difere muito do livro. Tem toda aquela polêmica do Stephen King não ter gostado da adaptação. Here's Johnny. Mas assim, eu já li muito livro de horror e, na minha opinião e na opinião de muita gente que lê horror, O Iluminado ainda é o livro mais assustador já escrito, né? Ele realmente é um livro que dá medo, dá medo. Dos livros do Stephen King que eu li, aquele livro realmente é pra você colocar no freezer, como o Joey fez. Why do you have a copy of The Shining in your freezer? Oh, I was reading it last night and I got scared, so.
Na segunda posição nós temos um que tá aí famoso agora com a nova adaptação, que é It, né? A Coisa, que é um clássico também maravilhoso dos anos 80, que vai falar aí do medo, né? Apesar de quem não lê o livro, vai apenas pro filme, acredita que é a história de um palhaço mal assombrado, né? Só que é muito mais do que isso. O palhaço é apenas uma das pequenas coisas que fazem a coisa. Então, vocês vão entender mais ou menos quando sair a sequência do filme, né, que é o It, a parte 2, aí vocês vão sacar o que é a coisa, de fato. É muito interessante, porque é um livro que fala do medo de uma forma diluída, sabe? É o medo presente na cultura e ali daquela cidade. Esse livro trouxe muito pra mim, foi eu reviver os medos que eu tinha durante a minha infância. Aqueles medos irracionais de escuro, sabe, de objetos, enfim, é muito interessante, é genial. My boat. Georgie. It's all your fault. Georgie. All your fault, Bill. You set me out and it killed me. No, Georgie, I didn't know. Bill, remember, that's not Georgie. Remember, fight it! E em primeiro lugar, que é considerada a obra-prima do autor por muita gente, calhamaço, né? A Dança da Morte, de 1978. Então, A Dança da Morte, eu ainda não li, é a versão do Stephen King para o famoso Apocalipse. Né? A gente tem aí várias obras cinematográficas ou livros com várias versões de Apocalipse zumbi, Apocalipse... Tem até uma série que o Apocalipse acontece porque a energia elétrica acaba no planeta, né? No caso do Stephen King, seria um apocalipse ocasionado por um vírus, né? Que vai matar, tipo, mais de 90% da raça humana. E essa história vai se focar nos sobreviventes e como eles vão tentar reconstruir a civilização humana a partir de quem sobrou, mas aí vai entrar em todos aqueles conflitos do ser humano, né? E aquela questão do confronto armado, das pessoas que vão deter as armas nessa situação. É bem The Walking Dead. Me lembra muito The Walking Dead, né? Mas ele coloca como uma coisa mais profunda. E quem já leu sobre a escrita, que ele fala um pouco de como ele construiu esse livro, ele fala que teve alguns momentos em que ele teve bloqueio e ele passou vários meses para continuar. E aí ele, em algum momento, nas caminhadas dele, né, ele teve a ideia e aí mudou totalmente o curso do livro. É um livro que muita gente, como eu falei, diz que é a obra-prima dele. Eu tenho muita vontade de ler, já está na lista. Algum favorito, Nara, que não está nessa lista? Eu fiquei surpresa de O Cemitério não ter entrado nessa lista, né? É o meu livro favorito do autor e eu acredito que de muita gente. Uma das adaptações cinematográficas mais famosas, inclusive, tem boatos aí de que vão fazer um remake, né? E foi o livro que me fez gostar de Stephen King, né? E é um livro essencialmente muito também perturbador. O próprio Stephen King fala que foi o livro mais perturbador para ele escrever. Eu acho que faltou a Carrie, né? Que é o grande clássico, o primeiro livro escrito pelo autor. Tá tão imortalizado aí na cultura pop, como eu disse no início do vídeo. Né? Faltou ela. Bem, é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Eu vou deixar aí do ladinho outras sugestões de vídeos. Vai aparecer no canto o perfil das minhas redes sociais. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo.